Oi, bom dia, gente. Eu quero verdadeiramente hoje dizer uma feliz Páscoa para vocês. Hoje eu estou gravando esse vídeo no primeiro dia, na primeira semana da Páscoa, né, no domingo. Então eu estou desejando para vocês uma feliz Páscoa. E nós hoje vamos falar nesse capítulo, claro, que são das civilizações que habitavam o Oriente Médio. Hoje a gente vai observar que a gente vai falar de uma civilização muito importante, que são os fenícios. E aí a gente vai observar que essa civilização, que é uma civilização que habitou o Oriente Médio, hoje a gente vai ver que é uma civilização com uma cultura riquíssima. E não apenas uma cultura, mas também uma diversidade também belíssima. E era uma civilização que habitava verdadeiramente o Oriente Médio, né, no mar Mediterrâneo, se a gente for notar. E aí, primeiramente, a gente vai observar a sua origem, tá certo? Então vamos começar. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os povos semitas começaram verdadeiramente a habitar essa região. Hoje, os fenícios, ele habita o Líbano, né, que antigamente os antigos fenícios, hoje o atual Líbano, que fica principalmente entre a Síria, Israel e o mar Mediterrâneo. E ele é um povo semita, que segundo a sua origem é do filho de Noé, né, Sem. E eles também, esse povo fenício, eles auto se denominavam, eles se chamavam cananeus, né, porque eles habitavam na região da Cananéia. E por isso é que a região também recebia o nome de Canaã, que é verdadeiramente, inclusive esse povo vai aparecer muito na Bíblia. Vamos falar muito dos cananeus, né, que esse nome Fenícia foi dado pelos gregos, mas a gente vai observar que na Bíblia vão chamar eles de cananeu, né, na Canaã ou Cananéia. Nesses 3.000 anos que esse povo começou a habitar lá antes de Cristo, eles começaram a construir suas aldeias, seus pequenos núcleos urbanos à margem do mar Mediterrâneo, que principalmente a gente vai observar que esse povo, ele é um povo que tem um comércio marítimo gigantesco. Os fenícios vão verdadeiramente ter uma expansão marítima comercial, até mesmo antes dos portugueses, né, há 3.000 anos. Claro que não uma extensão como os portugueses vão ter no século XV. Mas nesse período a gente vai observar que eles viviam, inclusive, do comércio marítimo, da troca de produto entre algumas civilizações mais próximas, inclusive entre eles mesmos. E as principais cidades portuárias, onde existiam portos, que vão virar verdadeiramente cidades comerciais, vão ser a cidade de Biblos, Ugarite e Tiro, que vão ser as principais cidades com atividades comerciais. E vão ser cidades à margem do mar Mediterrâneo. Se vocês observarem, eu coloquei duas imagens aqui, uma de Biblos e outra de Tiro. Se a gente for observar, são cidades que estão à margem do mar Mediterrâneo, né? Muradas, protegidas e com um centro comercial verdadeiramente gigante, como a gente pode ver nessas imagens. Essas cidades, apesar da população fenícia ou os cananéias, eles terem idiomas e hábitos culturais muito parecidos entre eles, na verdade, eles não eram, vamos dizer assim, umas cidades unificadas, mesmo sendo povos com mesma língua, mesma cultura semelhante, a cidade deles não era unificada, era parecido com a cidade-estados gregas. Cada cidade, por exemplo, aqui as duas imagens, que é Biblos e Tiro, cada um tinha uma independência política e econômica e também administrativa.
Como assim, professor? Na verdade, cada cidade dessa, cidade-estado, que a gente pode denominar assim, tinha um rei. E esse rei comandava. Cada cidade tinha sua própria política, sua própria economia e administração. E aí a gente vai ver que esse rei tinha o controle político e administrativo da cidade. Cada cidade tinha seu rei. Também a gente vai observar que nessa cidade existia uma aristocracia, né, que do grego, aristocracia que significa bem-nascidos, que na verdade essa aristocracia era composta por comerciantes e grandes proprietários de terra, que a gente vai ver que essas cidades todas, a base da economia deles ia ser sempre o comércio. Além disso, existia um clero, assim como na Idade Média a gente vai ver que o clero era muito importante. A gente vai observar que nessa cidade também o clero vai ser muito poderoso. Eles vão participar verdadeiramente da vida do povo, da sociedade. E aí a gente vai observar que tinha o sacerdote tinha um papel muito importante nessa sociedade. E a gente vai observar que a maioria dessa população que vivia nesses centros urbanos, eles eram formados primeiramente de marinheiro, né, os marujos, pessoas que sabiam navegar, inclusive, e outras parte dessa população era artesãos, que fabricavam joias, vidros, tecido e os outros produtos que eles comercializavam, porque a gente vai observar que ele existia inclusive um tipo de marinha mercante, vamos dizer assim, porque inclusive a proteção dos navios comerciais era feito pelo exército, era feito por militares que protegia em viagens esses barcos. A gente vai observar que hoje, na nossa sociedade, quando a gente vai se deslocar para uma cidade, a gente usa as malhas ferroviárias, que são as estradas. Só que na Fenícia, em Canaã, a maioria não existiam muitas estradas. Existia, só que a principal meio de transporte era pelo alto mar. Inclusive a gente vai observar que essas cidades-estados, a comunicação, o comércio era feita inteiramente pelo mar. Era numa relação de mercantilista. Se a gente for observar a população que vivia ali no Mediterrâneo, elas comercializavam entre si e também comercializavam entre outros povos mais próximos, né, da região. Aí o que vai acontecer? Por volta de 2500 a.C., algumas dessas cidades cananeias vão se transformar em umas verdadeiras cidades comerciais e vinham mercadores, né, de todas as regiões. Para quê? Verdadeiramente esses mercadores vinham vender e adquirir novos produtos para revender. Uma delas, inclusive, que vai ficar marcada na história é a cidade de Biblos, que ela vai ser a principal distribuidora de papiro. O papiro era fabricado pelos egípcios, então a gente vai observar que eles saíam do Mediterrâneo, lá do hoje o atual Líbano, que era também a Cananéia, e eles saíam de lá e até o Egito, e lá eles adquiriam papiro e revendiam na cidade de Biblos. Inclusive Biblos é uma cidade, né, que existia na época uma das maiores bibliotecas do mundo. Por isso que inclusive o nome Biblos, né, que significa inclusive livros. Então a gente vai observar que era uma cidade muito importante e uma cidade de pessoas intelectuais. Os negócios, toda a economia se baseava na navegação marítima. E esse povo ele vai ter uma expansão marítima gigantesca. E aí a gente vai observar que teve essa expansão marítima vai ser graças a algumas tecnologias, principalmente o desenvolvimento náutico. Qual é o desenvolvimento náutico, professor? A criação de navio capazes de garantir essas viagens, inclusive a uma longa distância,
que aí a gente vai observar que os fenícios, os cananeus, eles vão ser muito bons, principalmente que ele é um povo que vivia da navegação. E outra, também a gente vai observar que para garantir a segurança desses navios, vamos dizer, mercantes, eles tinham a segurança das embarcações, eram escoltadas inclusive por navios de guerras, pelo próprio navio do exército fenício. E aí eles pegavam esses barcos, inclusive adaptados para um combate em alto mar, que era um barco que existia um ariete de madeira e de bronze que perfurava os barcos inimigos. E aí a gente vai observar que isso facilitou a proteção, inclusive a propagação do comércio fenício em todo o mundo conhecido na época, principalmente aquele mundo onde que era o mar Mediterrâneo. Outra coisa que favoreceu essa expansão marítima dos fenícios foi o profundo conhecimento do mar. Como assim, professor? Como é que eles conheciam o mar mesmo há 2500 a.C.? Simples, eles conheciam as chamadas correntes marítimas, que aí as correntes onde eles navegavam não precisavam do esforço físico gigantesco que os navios fenícios, muito deles era pela força do vento e também pela força braçal, né, que eles iam remando verdadeiramente. Ele conhecendo as correntes marítimas, navegar pelo mar teria o menos esforço físico possível. Ainda deles tem um profundo conhecimento da migração das aves. Quer dizer que uma ave, quando ela migrava de um lugar para o outro, ele sabia as rotas de migrações. Então ele seguiu essas rotas de migrações até chegar numa região que eles queriam. Outra também as migrações dos peixes. A gente vai observar que não são só as aves que migram, mas os peixes. Por exemplo, vamos utilizar inclusive a migração das baleias, das tartarugas, por exemplo, que eles vão seguir esses animais até as regiões comerciais. Assim eles vão verdadeiramente expandir o seu comércio marítimo. E também eles conheciam os ventos das regiões, para onde que cada vento das regiões, principalmente do mar Mediterrâneo, ele soprava. Então a gente vai observar que ele, quando eles dominou isso, ficou muito mais fácil ele ter um comércio marítimo, que para a época deles foi um avanço tecnológico incrível. A gente vai observar que o comércio verdadeiramente dos fenícios, eles verdadeiramente comercializavam em todo o mar Mediterrâneo. Inclusive, se a gente for observar, eles saíram lá do Oriente Médio, do atual Líbano, ou a Cananéia, onde ficava localizada ali a Canaã, e eles chegaram inclusive em Portugal e na Espanha, para a gente ter uma ideia. Nesse mapa que está aí à direita de vocês, vocês podem observar o tamanho do comércio marítimo que eles tinham. E algumas cidades se transformaram em verdadeiras cidades comerciais. Por quê? Quando os fenícios eles viajavam todo o mar Mediterrâneo, ele parava os seus navios, principalmente para, vamos dizer, abastecer de água e alimento. E aí, aonde que essas cidades, eles paravam nessas cidades, se transformaram em cidades comerciais. Entre elas, a chamada Tripólis, né? As 3 cidades, que são Cirene, Lepes e Oea, que vão se transformar nas 3 cidades comerciais gigantescas, que eram cidades aonde que os fenícios paravam para abastecer-se de alimento e de água, inclusive descansar. Vão se transformar em verdadeiros centros urbanos comerciais. E mais tarde, inclusive, até Cartago, ele vai se transformar numa dessas cidades comerciantes. Inclusive, Cartago vai ser uma verdadeira cidade comerciante no mundo antigo. O comércio lá vai expandir gigantescamente. Na verdade, todo o norte da África, que a gente vai observar que os fenícios eles vão viajar todo o norte da África, inclusive vão chegar no mapa que vocês estão vendo aí, inclusive até comercializar com os ingleses, se a gente tem uma ideia. É bastante fascinante essa cultura dos fenícios.
A gente vai observar que os fenícios, ele teve um seu apogeu. Cidade transformou verdadeiramente cidades em cidades comerciais, um entreposto comercial entre todo mundo. As cidades fenícias vão se transformar em verdadeiras cidades comerciais. Só que a partir do século 9 a.C. vai entrar em decadência as cidades fenícias. Qual a condição disso, professor? Por que essa cidade era tão importante, tão rica, um comércio verdadeiramente gigantesco vai entrar em crise? Principalmente pelo as invasões que esse povo vão sofrer a partir do século 9, sendo primeiro o povo que vai invadir a Fenícia e toda a Cananéia, toda a região do Oriente Médio, vai ser os assírios. Os assírios vão ser o primeiro, que eles vão entrar ali primeiro entre o século 9 a.C., aí depois entre o século 7 e o século 4 a.C., vários outros povos vão invadir principalmente aquela região do Oriente Médio. Inclusive, se a gente for observar, todo o Oriente Médio, na verdade. E a Fenícia, que fazia parte do Oriente Médio, também vai ser invadida. Eles vão ser invadidos pelos babilônios, depois os persas, os gregos vão dominar também essa região, quando eles vão ter uma expansão também gigante com o próprio Alexandre o Grande, que vai dominar também essa região. Depois, no ano 64 a.C., Roma vai verdadeiramente também invadir e vai incorporar as cidades fenícias aos seus domínios. E aí, com isso, a civilização fenícia vai chegar ao fim. Mas ela vai deixar uma herança gigantesca para a humanidade, que aí a gente vai conhecer que essa herança é o alfabeto, é uma das invenções mais importantes de todos os tempos. Os fenícios, eles foram o primeiro a desenvolver uma escrita verdadeiramente razoável. Se a gente observar, os assírios, eles existiam uma escrita, mas era a escrita cuneiforme, como a gente já estudou em aulas passadas. Só que os fenícios, eles vão criar um sistema de escrita fonética, né, com cada letra possui um som específico e muito menor, com apenas 29 caracteres, que é esses 29 caracteres que vocês estão vendo aí nessa imagem. E aí a gente vai observar que é muito simples de aprender, muito mais simples do que a escrita cuneiforme que os assírios utilizavam. E aí a gente vai observar que eles ainda vão reduzir menos. Aqui são 29 caracteres, né? Que aí a gente vai observar que esses caracteres não existe as vogais, não existe. Os caracteres que os fenícios inventaram. Para quê, professor? Que eles inventaram isso? Para que eles simplificaram essa escrita com apenas 29 caracteres? Principalmente para que eles tivessem o controle das transações comerciais. O alfabeto surgiu para isso, para eles terem controle das transações comerciais. Então eles anotavam todas as transações comerciais que eles realizavam entre as suas cidades, estado e com outros povos, e que facilitou muito verdadeiramente do que as escritas que eram mais complicadas e dominadas principalmente pelos escribas. Mais tarde, a gente vai observar que os fenícios, eles vão simplificar ainda mais os seus registros. Em vez deles terem um registro com 29 letras, eles vão simplificar para 22, que são basicamente as consoantes que a gente tem hoje. O alfabeto fenício, ele vai influenciar todas as sociedades. O alfabeto, todos os alfabetos do mundo, inclusive o nosso alfabeto, que é o alfabeto latino, vai ser baseado, inclusive, no alfabeto fenício. Os gregos, eles vão pegar esses alfabetos fenício e vão adaptar à sua realidade. E depois, os romanos também vão transformar esse alfabeto no alfabeto que a gente conhece hoje. Mas a gente vai observar que com esse alfabeto, com a construção desse alfabeto, eles vão deixar de escrever em pesadas
barras de argila, né, que eles registravam tudo em argila. E eles começaram a usar notações em papiro, em papel, né, que era trazido lá do Egito, e eles começaram as suas anotações. Esse alfabeto vai dar origem, inclusive, aos alfabetos semitas, como, por exemplo, o islâmico e o hebraico, que é bastante fascinante, inclusive, até hoje. Com essa descoberta, a gente vai observar do alfabeto que os fenícios começaram a adaptar. Na verdade, quando eles descobriram que ele poderia passar o alfabeto, ter um fonema, ter um som, cada povo poderia, inclusive, fazer a sua própria escrita, já que eles poderiam, era representada esses símbolos através de sons. Então a gente vai observar que essa representação das letras através de fonema vai dar origem a todos os alfabetos do mundo hoje. É o primeiro alfabeto. Mas claro que esse alfabeto, ele era um alfabeto, era escrito principalmente para o comércio. Ele não tinha a funcionalidade de hoje. Por exemplo, a gente escreve textos, poemas, registra a nossa história. Naquele tempo não, era apenas para registros comerciais. E claro que esse alfabeto vai ser adaptado pelos romanos, o alfabeto vai ser chamado inclusive grego, fenício, e depois mais tarde o alfabeto latino, que é o que a gente utiliza hoje no mundo inteiro, que é fascinante. Bom, gente, a nossa aula chegando ao fim. Essa civilização fenícia é verdadeiramente uma civilização fascinante. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estudar nas próximas aulas as civilizações persa e depois a civilização hebraica, né? A civilização dos judeus, os hebreus. E aí a gente vai continuar principalmente no Oriente Médio. Eu quero agradecer principalmente a vocês por assistir esse vídeo, por estar contribuindo com a participação de vocês, e nós, verdadeiramente professores que estamos ensinando à distância para vocês, nós estamos tentando fazer o melhor. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Valeu, tchau.